né? Então, nosso momento hoje, né, o nosso momento 5 não é justamente para conversar sobre o ensino híbrido, né? E o pensamento, né, já que todo mundo já está num estágio avançado, né, do curso de licenciatura, né? Então, tem estudante PIBID, né, já teve experiência PIBID ou residência, ou mesmo sala de aula, né, de tradicional ou não, né? A gente tem o quê? Momentos que a gente pode ter compartilhado desse tipo de atividade. E diferenciar o que é híbrido do que a gente teve que vivenciar na pandemia. Né? Uma das coisas que ficou bem, a gente vai já chegar nesse ponto. Vamos primeiro colocar aqui, né? Então, a definição do híbrido, ela é realmente isso, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter momentos, né, onde a minha interação vai ser presencial, né? E em outros momentos a minha interação vai ser online. Então, assim, não é eu jogar para um estudante e esperar que ele faça a parte dele em casa, não. Ele tem que ter uma certa mediação e tal. É só o que é que está mudando. É o espaço físico, né, de onde ele vai estar realizando aquela atividade. Né? Então, quando você pensa no ensino híbrido, né? Aí é tanto que tem aqui, ó, o pedacinho aqui que a gente pegou, né? Desse trecho, né? Desse livro, né? Ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, do Bakit, né? Que ele diz o quê? O ensino híbrido envolve a utilização das tecnologias com foco na personalização das ações de ensino e de aprendizagem. Esta abordagem apresenta práticas que integram o ambiente online e presencial. Né? Então, as minhas práticas elas têm que ficar muito bem definidas. Eu tenho que saber especificamente. Então, assim, quando eu estiver fazendo esse ensino híbrido, né, eu posso ter o quê? Eu posso estar usando sala de aula invertida. Olá! Eu posso estar usando, né, diversos outros mecanismos, né, que a gente vai poder utilizar. Mas aí a gente tem que lembrar o quê? Que a gente vai ter que ser bem definido o que é que vai ser presencial e o que é que vai ser online e que tipo de tecnologia vai mediar. Né? Na nossa segunda unidade, a gente vai entrar diretamente em alguns tipos de prática específico, né, para poder a gente levar para a sala de aula, que são os jogos. Né? Segunda unidade, a gente vai tratar com os jogos. Por enquanto, a gente está trabalhando meio com o método, né, de como é que a gente vai fazer algumas das abordagens. O primeiro problema que tem é que é uma dificuldade da nomenclatura. Né? O que é educação à distância, o que é semipresencial, o que é híbrido, né? Então, assim, as legislações, elas são muito bem estabelecidas. Então, por exemplo, né, eu tô fazendo a revisão do documento do Núcleo de Educação à Distância da UFESA, atualmente, porque o documento teve um decreto que foi revogado, né? Então ele precisa de atualização. Então, são vários. Todo mundo acha que porque é à distância, isso quer dizer o quê? Que tem o professor do lado de cá e o aluno na casa dele e pronto, isso basta. Né? Mas educação à distância não é isso. Né? Ela tem o quê? Ela tem todo um suporte por trás. Então, a primeira coisa que a gente foi construir nessa educação à distância foi o quê? Foi ver qual era a estrutura, né? Então, a gente viu que tinha uma coordenação, viu que tinha uma supervisão pedagógica, né? Então, é necessário que essa parte pedagógica ela seja diretamente acompanhada. Então, o que é que acontece com a gente? Existem reuniões mensais entre os professores e a coordenação pedagógica, certo? Para ver se as intervenções elas estão sendo feitas da maneira que devem ser realizadas. Então, isso acontece com o tutor. Disciplinas de reoferta, a gente acaba tendo um pouco menos de contato com os setores, porque é para um grupo menor de alunos, mas quando a disciplina é uma disciplina de oferta normal, né, que tem mais gente dentro da equipe, né, então a gente tem o professor, a gente tem o tutor presencial, né, tem o tutor à distância, né, então a gente tem mais gente que pode fazer isso, né. É, Oi, pode falar. Professora, e além dessas áreas que fazem parte, né, do contexto da educação à distância, que não é só o professor e nem o aluno, lá no Moodle tem até o espaço psicopedagógico,
que um tempo eu estava com dificuldade de organizar meu cronograma de estudo, de trabalho e tudo. E eu até entrei em contato com eles lá. Eles me ajudaram, perguntaram como era a minha rotina detalhada e montaram um cronograma todo bonitinho, certinho, de como eu poderia me organizar durante a semana. Eu achei bem interessante esse tipo de suporte, porque normalmente às vezes a gente fica perdido em como se organizar, e aí eles montaram lá tudo bonitinho e ajudou até que bastante. Eu vou chamar até de serviço, né? Ele está disponível na universidade para todos os estudantes. É porque às vezes os estudantes eles não conhecem, né? Mas o setor pedagógico ele faz essa coisa da organização dos estudos, né? Porque às vezes a gente até é, quando você organiza, você até utiliza, gasta menos do seu tempo, né? Disponível estudando, fazendo é, outras atividades, né? Que também dá para caber no tempo, né? Eles conseguem lá adicionar. Uma coisa interessante é que a educação à distância, ela não é 100% à distância. Então, pela própria legislação, algumas atividades, elas obrigatoriamente, elas têm que ser presenciais. Né? Então, vocês fazem prova presencial, né? Vocês fazem aquela prova presencial porque está na lei, certo? Que eu tenho que ter atividade presencial. Defesa de TCC é presencial e tal. Então, tem várias atividades dentro da educação à distância que elas necessitam da presencialidade. E assim, no caso das licenciaturas, né, as próprias disciplinas, né, elas têm o quê? Elas têm um teor a mais, né, de coisas que vocês precisam sair de casa para fazer, porque tem muitas disciplinas de estágio, né, que aí vocês vão ter que ir para o campo para a realização, né? Aí então o que é que acontece? Quando começou, vamos pegar aqui por exemplo, a pandemia, aí todo mundo começou a dizer, não, tô dando aula híbrida, tô dando aula híbrida, né? Aí, então quer dizer, era um mau uso do termo híbrido. Porque não foi feito isso. O que foi feito o quê? Um ensino remoto. Toda a atividade ela foi feita à distância, ela foi mediada via tecnologia, não se existiam encontros presenciais, então eu não posso dizer que isso é híbrido, certo? Se não tem encontro presencial, ou então assim dizer assim, quando começou a retornar das cores da pandemia. Ah, a gente vai ficar livre, uma parte é presencial e a outra parte é a distância, né? Mas essa coisa ela tem que ficar bem estabelecida, certo? Quando você está pensando nessa estrutura híbrida, certo? E não é qualquer espaço que vai ser utilizado. Né? Não é qualquer espaço que vai ser utilizado. Então, aqui, né, a nossa educação à distância, né, por exemplo, é um modelo semipresencial, né? Então, normalmente a gente tem o quê? Que as atividades, né, elas são o quê? Professor-aluno, né? Muito expositivo e tudo, né? Como a gente faz aqui. Quando você pensa no híbrido, né, a gente já abre mais o leque de possibilidade, uma vez que a gente traz outras metodologias de ensino, de ter uma atividade em sala de aula mais colaborativa. Porque dependendo do que for pensado para fazer em casa e do que vai ser feito dentro da sala de aula, né, quando tiver um encontro presencial, a gente pode fazer diversas dinâmicas. Essa representação aqui, eu peguei de uma universidade em específico. Então, ela está comparando aqui o que é que acontece, né? No caso dela, quando o curso é semipresencial, né? O que foi que ela identificou, e quando o curso, né? Ele está nesse sistema híbrido. Né? Então, nessa escola, né, de nível superior, ela dizia o quê? Que tinha encontros presenciais uma vez por semana. Então, os encontros presenciais, eles não são somente para provas nesse curso, né? Eu tinha uma amiga que fazia também educação física numa faculdade aqui em Mossoró, que era EAD o curso dela, mas ela tinha aula quase todos os dias. Quase todos os dias, no começo do curso, quase todos os dias ela tinha aula. Então, era tipo assim, tinham mais disciplinas no decorrer do semestre, aí tinha um encontro presencial sempre, né, durante o dia, e o resto das atividades, eles eram feitos à distância, mas parte delas eram presenciais. As salas de aula eram tradicionais, normais, né? E isso aqui, até para o próprio curso, ele é mais dispendioso do que esse aqui. Então, como a gente vive, né, num mundo que é corporativo,
né? Então, vários países no mundo, certo? Estão fazendo o quê? Estão saindo dessa estrutura EAD, né? Que ela é ou do totalmente à distância ou semipresencial, para um modelo híbrido, certo? Porque esse modelo híbrido, né? Então vai fazer o quê? Eu preciso de uma quantidade menor de espaço físico, por exemplo, dentro do estabelecimento, porque aí como eu vou ter, né? Eu vou saber qual é a frequência que vai estar ocorrendo lá nas minhas aulas, eu consigo dizer assim, ó, por exemplo, o primeiro semestre vai ter aula de manhã, o segundo à tarde, o terceiro à noite. Né, eu consegui fazer assim, então eu consigo ocupar menos salas e tudo. E em contrapartida, como eu preciso de um menor espaço físico, muitas vezes eu posso fazer uma estrutura específica para o tipo de atividade que eu vou querer fazer quando for presencial, né? Para o tipo de aprendizagem. Aí, e está sendo, né, como dizendo para vocês, uma aposta, né, no que tá sendo utilizado, né, pro ensino, né? Então, assim, eu queria, né, esse momento que eu coloquei para a gente conversar hoje, era justamente para a gente fazer esse compartilhamento de experiências, né? Então, eu, particularmente, né, assim como a grande maioria, né, a gente foi é, criado, moldado numa escola tradicional, né? Vou dar aqui a minha, numa escola tradicional. Então eu fiz o quê? Eu fiz a minha graduação, uma licenciatura em física, certo? Na Universidade Estadual do Ceará. Foi a primeira turma da licenciatura plena, porque antes tinham dois tipos de licenciatura, a licenciatura curta, que era o que existia lá, e a licenciatura plena. Era como assim, era como se a licenciatura curta ela tinha, você fazia um basicão, era como se fosse o CIT que a gente tem aqui. E depois, se você quisesse, que aí você habilitava para professor de ciências, a licenciatura era em ciências. Aí, se você quisesse dar aula em alguma ciência específica, você planificava. Aí você ia fazer ou a física, ou a química, ou a biologia, ou a matemática, certo? Você ia fazer. Aí depois, né, eles começaram a fazer a licenciatura inteira. Então eu sou da primeira turma da estadual que tinha uma licenciatura em física. Só que essa licenciatura ela foi pensada por quem? Por vários bacharéis. Então ela não tinha nada de licenciatura. Então, quando eu olho para o currículo de vocês da licenciatura, eu vejo vários componentes que eu nunca nem sonhei em estudar. Então, eu só tinha o quê? Duas didáticas, uma psicologia, uma estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio. Acabou-se. Dois estágios, um de ciências e um de física. Acabou-se. Tá aí, ó, minha licenciatura foi isso aí. Então, quer dizer, o professor, quando ele saía com essa formação, certo? Ele ia para a sala de aula. Então, que tipo de professor a gente ia encontrar na sala de aula? Né? Então, o professor que ia para a sala de aula, eu terminei minha graduação, vocês tinham nascido ainda não, terminei em 2001. Aí, o professor que ia para a sala de aula, ele só tinha visto isso. Né? Então, ele ia fazer o quê? Ele ia para a sala de aula fazer um trabalho tradicional também. Né? Quando foi em 2007, aí eu já tinha terminado a minha graduação em 2001, aí fui fazer meu mestrado, abandonei, né, a parte de licenciatura em física bruta, né, e tal. Mas em 2007 eu passei para a Universidade do Estado do Ceará, na cidade de Iguatu, quase 400 quilômetros de Fortaleza. E me deram uma responsabilidade de reformar a licenciatura em física, certo? Que era o quê? Transformar a licenciatura em física que tinha lá em uma licenciatura. Por quê? Porque tinham saído diretrizes do MEC, né, que mostravam o quê? Que a gente não estava formando professor com os currículos antigos. Né? Então, começaram então tinha uma certa carga horária lá, que era chamada, que tinha que ter nos currículos, que eram práticas como componente curricular. Então, aquilo ali era como se fosse ensinar o professor a dar aula daquilo. Certo? Então tinha assim, a prática como componente curricular, vamos supor, para a mecânica. Então o professor ia fazer a disciplina tradicional de mecânica, ia lá ter o Halliday dele, os CIAs, aprender a fazer as contas e tal. E ia ter uma disciplina em paralelo que ia ensinar ele a dar uma aula de mecânica. Certo? Mas aí vamos pegando aí que quem estava dando essa disciplina que ensinava a dar aula de mecânica
era o cara que só sabia fazer no tradicional. Então vocês ficam imaginando quanto tempo isso demora até quebrar a cultura de a gente chegar e vir aqui conversar com vocês, né? E falar, né? E tentar ter um pouco de contato com essas metodologias, com essas coisas, e tentar sair do tradicional, né? E não ser mais aquele professor que foi formado em 2001, né? Que não tinha nada no currículo dele que fazia isso. Aí, beleza. Entrei para a universidade em 2007, né? Pô, eu tenho 15 anos já de brincadeira, né? Na universidade. Aí tal, depois vim para a UFESA, né? Aí me afastei um pouco das licenciaturas e a gente voltou e agora a gente tem o mestrado profissional. Mas mesmo assim, né? Mesmo ganhando corpo, essa coisa do estudar o que era o ensino, tentar ver diferenças no ensino, a gente continua com uma prática muito tradicional. Até porque quando a gente tenta fugir um pouco do tradicional, e vocês, se não experienciaram isso, vão experienciar possivelmente, vai ter aquele olhar de dizer o quê? Tá enrolando aula, não tá querendo fazer direito, e cadê a conta? Né? E cadê aquilo? Então, assim, a gente vai ter essa coisa. Então, assim, a gente precisa quebrar isso. Ah, então, bom. Então, eu totalmente acostumada com o sistema tradicional. A gente fazia algumas. Já tentando fazer algumas mudanças em alguma aula ou outra. Aí chega pra gente uma pandemia. Chega uma pandemia, onde você pega e diz assim: agora eu preciso me virar nos 30. Né? Aí, então, a gente faz um trabalho remoto. E a gente fica de posse agora do seguinte poder. Olha o poder que a gente adquiriu com a pandemia. Ah, professora, você está dizendo que teve uma vantagem a pandemia? Não, não estou dizendo que teve uma vantagem, não. Eu estou dizendo que o que a gente teve que fazer para poder trabalhar durante a pandemia, a gente não precisa jogar aquele aprendizado fora, não. A gente pode pegar o quê? O que for bom, né, do que aconteceu lá e trazer para o nosso dia a dia. Então eu comecei a observar que algumas coisas que a gente estava fazendo remotamente, né, que onde a gente estava usando as ferramentas de tecnologia da informação, estavam funcionando, né? Estavam funcionando, coisas que a gente pensava do modo tradicional que não funcionavam, mas que de usando alguma tecnologia estava funcionando. Por exemplo, eu posso morrer de colocar uma lista de exercício. Ninguém vai olhar. Certo? Eu coloco lá, se eu dissesse, não, vai valer 2 pontos e pedir para o povo me entregar no dia da prova, vamos supor. Não é assim o tradicional? Né? No dia da prova, você vai lá entregar um papel, não sei o quê. Ninguém vai olhar. Mas quando essa coisa era uma atividade mais dinâmica que estava no cigarro, né? Que ele via lá, que tinha um certo tempo, que ele conseguia olhar o material e tudo, não sei o quê, que aí ele ficava amarrado, que a gente tinha um banco de dados, que era o mesmo assunto, mas as questões que iam para os estudantes eram diferentes, porque tinha uma certa aleatoriedade. Então eu percebi que o quê? Que eles tentavam fazer aqueles exercícios. Então, quando tinha lista que eu botava lá na tarefa do cigarro, porque a gente, enquanto professor, a gente consegue olhar um relatório de acesso. Então, eu consigo entrar lá no cigarro e eu vejo aqui, ó, pronto. Eduardo entrou tal dia e baixou as atividades. Eduardo entrou tal dia, na aula tal. A gente consegue ver todo esse relatório. Então, as turmas tinham 50 alunos e 3 tinham baixado a atividade. E todo mundo tinha enviado. Então, isso aí era o quê? Os 3 baixaram, foi a galera que fez, não sei o quê, todo mundo copiou e enviou. Mas se a gente usasse outro artifício, né, a gente conseguia fazer com que os alunos tivessem um outro rendimento. Outra coisa que a gente começou a perceber, que quando a gente pedia para fazer pequenos vídeos, né, você forçava, né, o estudante a o quê? A estudar nem que fosse um pequeno tema, né? Então, assim, é tanto que na atividade de vocês, eu digo assim, explica, né? Então, assim, quando eu peço para vocês fazerem
pensa numa proposta, quer pensar numa proposta, escrever e dizer assim, mas explica a tua proposta para poder justamente fazer esse desenrolado, do dizer assim, lá na sala de aula tu vai ter que aprender a dizer como vai fazer. Né? Ó, teve um estudante que ele fez eu tinha dado um tema, por exemplo, eletricidade. Aí ele resolveu, certo? Eu disse assim, ó, eu queria que vocês escolhessem aleatoriamente aí exercícios, aí vocês fizessem algum vídeo, aí você, como se fosse uma aula, que você vai resolver exercício, certo? Você vai resolver exercício. Aí eu quero que você faça esse vídeo curto, pode ser tipo 2 exercícios, mas eu quero que você faça um plano de aula para mim. Aí ele disse assim, ah, professora, mas aí eu peguei e fiz um exercício de circuitos e fiz um exercício de campo elétrico. Aí como é que eu vou fazer um plano de aula, né? Se vai ter essas duas coisas totalmente distintas? Converse sobre a sua aula. Como é que você ia vender esse vídeo que você fez? Então, quer dizer, é assim, eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, ele vai trazer duas temáticas de eletricidade e tal, e tal, e tal. Apresentaremos exercícios, né, que vão fazer isso aqui, isso aqui. Então, quer dizer, a gente começou a perceber, né, que tinha como a gente tirar, vamos colocar, usar até o termo assim, o leite de pedra. Né? Então, eu comecei a pensar o quê? Pronto, então vamos começar a misturar. A gente vai ter que cobrar, é inevitável que a gente tenha que cobrar essa parte matemática, né? É tanto que assim, eu nunca digo assim, não acho que ninguém tem que ficar decorando equação, não acho que ninguém tem que ficar decorando tabelas, tudo é para consultar. Né? Mas você tem que saber quando você vai utilizar cada uma dessas coisas. Quando a gente coloca lá na atividade, diz assim, ó, grava um videozinho curto aqui, aí diz assim, pode ser que a gente utilize em alguma aula. É porque às vezes o olhar do outro melhora o seu trabalho. Né? Então, assim, não é para poder a gente, não é expor ninguém, não sei o quê. Então, assim, é tipo de coisas que a gente pode fazer em sala de aula, né, que podem transformar. Ó, um exemplo. Eu tenho um estudante hoje, tinha, né? Ele fazia o mestrado e ele desistiu. Produto educacional feito, uma revista, certo? Aí tem um super-herói, é o Super Magneto, certo? O cara pegou, ele levou um raio e ficou magnetizado. A história é mais ou menos assim, né? Aí ele começa a andar pelos cantos e começa a se discutir os fenômenos magnéticos porque ele está magnetizado. Só que tinham vários pontos, certo, que me incomodavam nessa revista. Mas a revista não era minha, né? Eu era só orientadora. O que era que me incomodava? Às vezes eu queria a revista mais limpa, aquela coisa assim que trouxesse mais a informação de física e tal. E ele sentia a necessidade de trazer um toque de pessoalidade na revista. Então ele dizia assim, ai, não sei o quê, porque aí a camisa, né, a roupa que a pessoa saía, porque ele foi tomar café da manhã com a esposa antes de ir para não sei o quê. Então ele colocava alguns detalhes na coisa que eu ficava, será que é o meu olhar que é pesado, né, e não aceita que tenha essa flexibilização, ou o olhar dele está muito desviado e tal. Então a gente fez o quê? A partir dessa experiência, né, de não entender o que está acontecendo direito, a gente disse assim, vamos mostrar para outras pessoas. Né? Vamos mostrar para outra pessoa. Então, eu disse assim, conversei com ele, disse assim, ó, vamos fazer uma pré-qualificação do teu produto, né? Então, a gente levar para outro grupo para poder o quê? Para poder as pessoas emitirem a opinião sobre aquilo, né? Então, em alguns pontos, as pessoas acharam interessante, né, que tivesse essa coisa do pessoal. Aí, às vezes, ficava um pouco extenso, né? Então, assim, quer dizer assim, ó, se tu falar um quadrinho, né, porque é uma revista em quadrinho, um quadrinho falar da personalidade já voltar para coisa mais específica, beleza. Mas se você for falar uma página todinha, a pessoa vai desprezar, né? Daqui a pouco não vai querer mais olhar a revista. Então, quer dizer, o olhar do outro, essa autoavaliação, ela é muito interessante da gente fazer e muitas vezes a gente não vai conseguir produzir material para que isso seja feito, né, só na sala de aula. Então, é nessa hora, né, que você vai
né, propor, né, as coisas que vão ser feitas fora do ambiente de sala de aula e vai trazer para a sala de aula, né? O mais importante dessa parte híbrida é que você vai trazer para a sala de aula, mas você vai ter que ter um olhar diferenciado para lembrar o quê? Ei, aqui a gente vai tratar com coisas que não foram pensadas aqui dentro. Né? Então, quando essa escola especificamente ela traz, né, ó, ambientes de discussão aqui diferenciados do tradicional e tal, então ela possibilita muitas vezes, né, que a gente traga riquezas diferentes ao ensino híbrido, né? Então, assim, então os ganhos que eu acredito que eu tive no decorrer da minha formação foi o quê? Foi ter saído de uma licenciatura que não preparava um professor para dar uma aula. Eu dou um exemplo para vocês. Eu tive acho que duas aulas, não são duas disciplinas não, de laboratório durante toda a minha formação. Certo? De graduação, duas aulas de laboratório. A universidade naquela época ela não era sucateada normal não, certo? Duas aulas de laboratório. Quando eu terminei o mestrado, eu dava capacitação, certo? Para os professores que iam dar laboratório de física nas escolas do estado do Ceará. Eu não tinha feito uma aula de laboratório. O meu conhecimento do que tinha lá era um conhecimento completamente teórico. Então imagina você explicar uma aula prática de uma coisa que você só conhece na teoria. Né? Então, assim, é interessante que a gente tenha mesmo posse, né? Tenha ganhado posse de mais conhecimento, de mais conteúdo e de mais tecnologias para poder possibilitar que a gente tivesse esse encontro mais suave, né, com a sala de aula. Então, agora eu abro para vocês aí fazerem as suas colocações. Professora, na época da pandemia, eu estava trabalhando numa escola, né, da zona rural, e, e assim, né, como a senhora falou, a parte da tecnologia, logo no começo foi lá na escola foi de grande resistência. A gente tinha professores que não tinham tanto contato com as tecnologias, que diziam que não iam dar aula, que não sabiam mexer nessas coisas, e, e que os alunos não iam ter acesso, e que eles não iam participar. E aí, na verdade, aqui no começo foi meio assim, todo mundo ficou com medo, preocupado, sem saber como reagir. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo algumas ferramentas que tinha disponível na internet que a gente nunca tentou procurar ou manipular. E aí começamos a usar aquele Google Sala de Aula. E aí os alunos acharam aquilo máximo, inovador. Alguns também resistiram no começo, mas aí a gente fez alguns tutoriais. E eles achavam o máximo de ter que enviar atividade numa plataforma. E lá a gente podia colocar a nota deles. E por ele ser da zona rural, lá não tem essa coisa de sistema, nada disso. Era tudo manual, no papel. E os alunos mesmo achavam muito interessante, porque a gente respondia uma atividade que eles mandaram na plataforma, a gente comentava muito bem, eles faziam questão de responder o comentário que a gente colocava. Acho que foi um ponto bom que fez muitos professores ter que mudar um pouquinho, né, inovar na sua metodologia, de acordo com o que eles usavam há muitos anos, né. Teve alguns que eu notava que continuavam usando a mesma metodologia, mandava um texto lá, sem nenhuma imagem, só o texto lá e umas questões embaixo, pronto, para o aluno responder, mas já tinha outros que procuravam alguns jogos, de repente a gente começou a buscar jogos que tinham na internet, não sei se a senhora já ouviu falar daquele Kahoot, aí às vezes eu fazia aula pelo Meet, e às vezes eu fazia um Kahoot e mandava os links aqui ao vivo para eles, e eles ficavam jogando e vendo a pontuação, tudo isso ao vivo durante a aula, e eles achavam isso o máximo. Então acho que eu acho foi bom nesse sentido, né, essa questão da pandemia, para que a gente pudesse inovar um pouquinho as metodologias que a gente usava, na forma como a gente trabalhava na sala de aula.
é um pouco difícil, dá um pouco de trabalho. Como é novo, né, a gente tem que estar correndo atrás buscando, mas foi uma experiência muito boa. E essas possibilidades, apesar da pandemia já ter passado, né, assim, mas é interessante que a gente fica com essas coisas para a gente, esse conhecimento, e a gente já pode utilizar até mesmo durante agora na sala de aula. Ai, Thales, quer falar alguma coisa? Professora, as aulas aqui do nosso curso EAD, elas sempre a gente tinha esses encontros. Eu digo assim porque eu entrei em 2018. Só que aí na época eu tive que desistir, eu estava sem computador e não tinha como acompanhar a aula à distância. Aí eu desisti. Aí quando foi em 2019, eu recebi um e-mail da UFESA que ia ter um edital de para a pessoa poder retornar, né, reingressar. Aí foi que eu retornei. Eu lembro que no começo não tinha, né, esses encontros. Não, era assim o que ocorria, certo? A gente tinha uma quantidade de videoaulas que a gente gravava para vocês. Então tinha tanto a produção do material didático, então a gente aí tinha um professor que produzia o material didático, então tipo o livro, aí depois tinha o professor que a gente, dentro do meu caso, era o formador, né? Aí o que era que a gente fazia? O professor formador, ele gravava videoaulas, né, para poder serem apresentados. Então, no caso, ao invés desses encontros que a gente tem aqui, cada um desses encontros ia ser uma videoaula, que ia ser gravada, era no estúdio lá, editada, tudo lá, e a gente colocava lá. Tanto que eu tenho vários de eletricidade, eu disponibilizo muito para os alunos, ó, de eletricidade e tal. Então, tinham essas videoaulas. Né? E o encontro presencial que tinha era com o tutor. Tinha o tutor presencial, né? E tinha os tutores à distância. Mas aí depois, né, quando começou a cair a verba do NEAD, aí não tinha mais estúdio. Aí deu certo. Ok, Thales. Então vou